Como é que é falar com uma pessoa pela primeira vez e a conversa ser logo gravada? Já tinhas tido uma experiência assim? Por acaso não. Não, já tinha tido, por exemplo, quando foi o curso de stand-up, a gente estávamos juntos todos a ver pela primeira vez e a aula era gravada, mas talvez como éramos muitos, sabes? Éramos muitas pessoas, passava assim nos pingos da chuva, uma pessoa não, nem se lembrava disso depois. Pela Bang? Sim, sim. Essa foi a porta de entrada. Vamos lá tentar formular isto bem. Há vários tipos de pessoa. Há pessoas que vão um bocadinho ao desconhecido. Podiam experimentar um workshop de stand-up como podiam experimentar um workshop de olaria. Decidiram pela stand-up e até acham graça e depois vão por aí fora. E há outras que, desde cedo ou já há algum tempo, têm uma ligação com a comédia ou a stand-up. Não sei qual é o grupo onde te incluís. Antes de iniciar o curso já tinha ido atuar uma vez. E como é Opa, que e, tipo, correu? pá, na minha recordação podia ter sido bem pior. Acho que as pessoas riram-se o suficiente para eu sair de lá e pensar, epá, quero ir mais vezes. A primeira, segunda e terceira vez acho que são essenciais e até a tua forma de lidar. Há pessoas que podem ter uma. Se for na gala, para muitas pessoas que tiram cursos, a primeira experiência é a gala e a maioria das vezes corre bem. E o teste de fogo é a segunda e a terceira. Às vezes é logo o choque da segunda, leva um chapadão. E algumas não passam daí porque o choque é tão grande. Há profissões muito mais difíceis. No dia a dia não é muito comum tu enfrentares um conjunto de pessoas e de repente não teres reação nenhuma. Não é? O stand-up, quer se queira, quer não, está muito dependente das reações dos outros, nomeadamente o riso. Lembras dessas primeiras atuações? Tiveste essa atuação antes do curso, da gala, as primeiras atuações após a gala? Que trajetória é que fazes até aos dias de hoje, em direção ao presente, mas recuando até antes da primeira atuação? Qual é a tua relação com a comédia? Quais foram as principais referências? E já lancei aqui Olha, 6 ou 7 perguntas e vai por onde quiseres. não, na boa, na boa. Eu sempre tive muita, sei lá, não vou dizer proximidade, mas eu sempre fui um grande apreciador de comédia. Desde miúdo, até me lembro, o meu pai gostava, era filmes para rir e filmes de cowboys. O meu pai era mais só do lado dos cowboys. Adorava, ainda hoje, cada vez é mais raro. Um tipo de filmes que caiu, Sim, desapareceu. sim. Fica maluco com filmes de cowboys. E então, mas eu, felizmente, ele percebeu que eu os cowboys não achava tanta graça, mas tudo o que era séries e filmes para rir, ele chamava-me sempre para lhe fazer companhia. Por exemplo, uns que já te ouvi aqui a referir diversas vezes, o Aeroplano, o Yeah, Onde é que para a Polícia. ainda há pouco tempo, numa conversa de mensagens com um comediante, referenciei o Aeroplano porque é daqueles filmes. Eu percebo que para o pessoal mais novo às vezes está já com a cabeça formatada para estéticas mais recentes, mas se desembaraçares dessa ideia, o Aeroplano é um filme do caralhão. É mesmo um filme, volta e meia regressa a ele. Sim, sim, sim. A nível de filme de comédia é dos que eu tenho maior lembrança. E era também, eu fui imigrante, vivi na Suíça até aos 10 anos, então também havia muitos filmes Não de sei se conta comédia como francesa. imigrante. És uma criança num país de fora. Pronto, né? Estou a brincar contigo. Só és imigrante se por acaso te puseram um instrumento musical para a frente, um acordeão. Aí, se começaste. Tentaram, Tentaram? tentaram, tentaram, Ai, caraça. tentaram, tentaram. Tive uma suíça e a senhora achava por bem que depois das aulas eu tinha que ir. Ela tinha um acordeão em casa e ela queria me pôr a tocar aquilo. Porque será que o português mal sai de Portugal? Se o português for para o Brasil, certamente não há ninguém. Toma aqui um acordeão. Porque é que há essa ligação? Tu estás na Suíça, logo tens de ter um acordeão. Opa, acho que é o estereótipo que eles têm de nós, ou pelo menos que tinham naquela altura. Isso dá quase para fazer uma espécie de mapa de como é que os outros povos nos veem. Por exemplo, os brasileiros, não sei se ainda é atual, mas durante muito tempo, viam nos portugueses uma espécie de padeiro. Éramos todos padeiros, ah, Sim. que nem é Todos uma. chamados de António ou Joaquim. Exatamente. Há pessoal a insurgir-se. É pá, padeiro é muito fixe, pá, é das melhores profissões. Raramente vais para a penúria tendo uma padaria. É dos Sim. melhores negócios. O acordeonista, é pá, também faz muito dinheiro no. também faz muito dinheiro no verão. São estereótipos porreiros. E então, como eu estava a dizer, também tenho recordação de ver filmes para rir antigos, mas franceses, do Luís Funé, os Gendarmes, e esse tipo de Hum. da Sopa ao Chu, esse tipo de filmes, o meu pai chamava-me tudo para ver isso tudo.
E o que mais me ficou na retina também, havia um grupo de três comediantes franceses que se chamavam Les Inconnus, Não que conheço. era tipo o Gato Fedorento. Era sketches que eles faziam. E eu sempre que dava religiosamente, eu e o meu pai ficávamos a ver aquilo. E foi uma coisa que sempre gostei de ver. Nessa esfera não conheço muito. Conheço a esfera literária, conheço, por exemplo, o Tati, conheço alguns filmes recentes. E eles têm realmente qualquer coisa ali que me agrada. Não é igual ao humor britânico, embora tenha alguma sofisticação. Como eu conheço o Tati, eu não quero partir dele e fazer dele o exemplo. O filme chama-se Yannick. É uma premissa muito simples. Há uma peça de teatro, a peça de teatro está a decorrer e de repente há um tipo na plateia que se levanta e interrompe o rastilho para o filme. É aquela interação entre a peça que de repente para e aquela pessoa que vai desbobinando, desbobinando. A princípio é só estranho, depois é muito estranho, começa a ser perigoso. Aquilo que supostamente deve acontecer, ou em grande parte das peças, ou em grande parte dos objetos artísticos deste nível, onde há plateia e um palco, há uma divisão. Há uma divisão entre o palco e a plateia, e depois há estilos mais experimentais em que se cruza, às vezes inverte-se. Normalmente estão bem discerníveis. O gajo sobe a palco com uma pistola e põe tudo em causa. Ele é guarda florestal, viu-se à rasca para arranjar um dia para ver uma peça de teatro que alegadamente era de comédia e aquilo não satisfaz os critérios dele. Assim não, e de repente ele está em palco, primeiro a incentivar os atores a escrever aquilo que ele quer, eles não sabem, e às tantas está ele, ao portátil, a escrever um guião por uma peça que passa-se tudo no mesmo cenário. Naquele teatro, um heckler, esticar a ideia, e se um heckler fosse mesmo heckler e levasse a sua até ao limite? Pode acontecer. No Sim, espetáculo sim, stand-up há mas um gajo que se levanta, é pá, eu só tenho uma folga 3 em 3 meses, pensei que era para me rir e não me riu. Saco uma pistola, subiu ao palco e vou eu fazer piadas. ou vai-te só apontar a pistola e dizer-te agora vais dizer o que eu quero. Eu não sei se é francês, se é belga, do Mas mesmo. é francófono. Sim, francófono. Também tem um assim meio tonto que é Mandíbulas, de estilo de filmes que também passou de moda, que era dois ou mais gajos, tu olhavas para eles e são mentecaptos, verdadeiramente mentecaptos. O QI é mesmo baixo e o filme Sim. era todo a filmar as tropelias destes gajos que aparentemente não têm nada na cabeça, mas depois no fim conseguem, mesmo sem nada na cabeça, conseguem demonstrar que até não são gajos maus. E no início desse filme roubam um carro velho, abrem um porta-bagagens e descobrem uma mosca gigante. Treinar a mosca para roubar. Coisas mesmo muito estúpidas. É um tipo de filme que também se perdeu. Olha, westerns, este tipo de filmes assim de gajos mentecaptos, filmes tipo Van Damme, tipo Bruce Lee, desapareceu tudo. Ah, sim, sim, sim. É sim, senhor. Lembro-me também dos filmes, não sei se chegaste a ver. Volta e meia há aí um canal que dá umas maratonas, que é os filmes do Bud Spencer e do Terence Hill. É um bocado anterior a mim. Eu não sei se foi gravado numa conversa cá de sair. Puxei essa referência, o gesto dele, que era um chapadão no focinho, não é? Não é que há movimentos rotativos, é um chapadão no Nada, é focinho. só. Depois com o efeito sonoro exagerado, Yeah. Outro género de filmes que também desapareceu. em Filmes geral, que, desses géneros já não. esquecendo estes à partes, vou retomando a tua rota da comédia. Estavas a falar nos filmes que te impactaram a relação com o teu pai, que te foi exibindo filmes e exibindo filmes de cultura francófona. Quando regressaste para Portugal, aos 10 anos, sem acordeão, qual foi a tua relação com a comédia? Oh, Tem acordeão. Sempre gostei de ver os filmes para rir. Depois aqui em Portugal também havia o Herman, mas isso ok. também já víamos, na Sim. Suíça também já víamos. O Herman sempre se manteve. Já agora, não sei se te recordas, se é um tempo muito recuado e é difícil ressuscitá-lo sem que haja mitificações. Enquanto imigrante, não sei se calhar na tua pessoa ou vendo os teus pais ou familiares, qual é a importância de ver, por exemplo, um humorista português? É diferente estás em Portugal e ver um humorista português ou estás num sítio em que à tua volta quase ninguém é português, de repente há uma ligação, seja próxima, num palco. É totalmente diferente, parece-me. Era só porque quando a gente se sentava a ver o Herman, sentia que era uma coisa nossa. Não sei, mas não acredito que os suíços tivessem ideia quem é que fosse o Hermano José. Pá, mas aquilo para a gente era
pronto, só de o ver já era. Ainda não há muito tempo revi o tal canal. Continua bom, continuo a gostar daquilo. Não, eu, por acaso o tal canal não apanhei o Parabéns e o Herman Enciclopédia. É assim das primeiras recordações que eu tenho de ver. Por exemplo, ele lançou músicas, ele fez aquilo que, por exemplo, o Ricardo ou outro humorista atual de grande porte faz, desdobra-se em várias cenas. Ele foi o primeiro estava na Sim, sim, sim. rádio, só não estava na internet porque não havia internet na altura, quando ele começou, senão estava Pois. também, não é? O gajo estava em todo lado. E agora que estou-me aqui a lembrar também, depois era um género de universo que ele também criava, porque, por exemplo, aquelas pessoas que faziam muitas coisas com ele, a Ana É, sim, Bola, a sim, Maria sim. Rueff, muitos também tinham os projetos dele. Pronto, Uhum. o Herman não estava lá, não participava fisicamente, mas tinha tipo uma palavra que gostam de usar hoje em dia, aura. A gente sentia que, apesar dele não estar lá fisicamente, o estilo era muito parecido, o género era muito, muito parecido. A esse nível, seja de inspiração, seja para essas pessoas aparecerem, quer os atores e atrizes e os guionistas, era uma altura que, segundo reza a lenda, se ganhava mesmo muito bem enquanto guionista. Ele tinha uma equipa. Aliás, todos os bons guionistas, que estão aí todos, escreviam para ele. O pessoal do Gato Fedorento, seja o Filipe Homem Fonseca, seja o Eduardo Madeira, todos atrás dele. A matéria-prima é boa, mas eu dou-lhe aqui um cunho e isto ainda fica melhor. É importante, eu acho que. Sim, sim. O Herman é daqueles que tudo o que ele lançou, nunca ninguém pôs em causa se era ele que criava ou não. Era o produto, era ele que o apresentava, Sim, da sim, sim. maneira dele. Portanto, é o que é. O Herman é assim. Eu recordo dessas conversas. Agora, se calhar, já não tem tanto peso, mas é várias conversas, seja de guionista, seja do próprio Herman. O pessoal pensava que tudo o que ele fazia vinha da boca ou da mão dele. Faz tudo. Não, não, há uma quantidade de gajos. Não sei se já apanhaste pessoas deste género que tiveste a dizer, foi agora, não foi? Esse tipo de pessoas ainda existe. Sim, sim. Revela uma certa ignorância, mas também não cabe ao comediante dizer: olha, anda cá, que eu agora vou-te dizer, é pá, acredita no que quiseres. Continuando essa trajetória, os primeiros 10 anos em que foste alimentado com a cultura francesa, chegaste cá, ou melhor, a transição, Herman, chegaste cá, continuaste com o Herman, o que é que te foi chegando até fazeres o caminho? Stand-up era uma cena que eu um dia gostava de experimentar. Não, eu depois quando cheguei a Portugal, depois passado pouco tempo começou também o Levanta-te e Ri. Portanto, também a nível de stand-up português foi assim a primeira interação. Quando chegaste a Portugal, estás a falar de 10, 11 anos. Sim, sim, sim. Já tinhas alguma ideia do que era stand-up? Não, não, não. Vi o Seinfeld, mas via aquilo e não sabia ligar. Isto é um gajo só. Não tinha gramática para tentar definir aquilo. Sim, era do género, pronto, é uma série de televisão com um comediante, mas eu só me baseava no que eu via na televisão, não ia ver o que é que ele andava a fazer mais. O primeiro impacto assim com um stand-up real, digamos, foi mesmo o Levanta-te e Ri. Há alguns momentos assim em específico, ou comediantes em específico que. Sim, então, né, gostava imenso, por exemplo, do Aldo Lima, do Nilton, o Bruno Nogueira e o Homem do Bolo, não há como nunca mencionar isso, que foi um momento icónico. Sim, o próprio Carlos Moura também apareceu lá muitas vezes. Eu adorava ver o programa. Terça-feira chegava à escola cheia de sono, mas tinha que ver aquilo tudo até ao fim. Os programas de humor marcaram uma espécie de transição. Há vários fenómenos a concorrer. Antes a televisão tinha uma oferta pequenita e nós tínhamos que decidir por 3, 4, 5 hipóteses. Mas havia sempre um programa de humor que concentrava e muitas vezes era um motivo para um debate na semana toda. Os programas do Herman, recordo-me de andar na escolinha, o programa dava, por exemplo, ao domingo, segunda, terça. Durante a semana toda falávamos de coisas que Tínhamos visto lá. levanta-te e ri, isso também aconteceu, foi provavelmente das últimas coisas a concentrar-se, bem que menos começava a aparecer. Eu não sei se antes ou depois, por acaso eu não me recordo a nível temporal se foi antes ou depois. O mesmo fenómeno das últimas manifestações, não sei se este programa te diz alguma coisa, a revolta dos pastéis de nata que dava na RTP2. Este programa foi, não sei se o último ou o penúltimo, que motivava esse tipo de interações. Intervalo, olha aquilo, o gel fez não sei o quê, a oferta começou a aumentar, aumentar, aumentar.
Já ninguém se reúne. Mesmo que tu digas, este lado é engraçado, seja uma série, gosto mesmo daquilo, mas fala-me agora disso. Epá, não sabes dizer muita coisa e o entusiasmo esvazia-se. Depois há este lado da internet, às vezes parece que há muito entusiasmo, passas para o mundo real, mas onde é que está esse entusiasmo? Sei lá, As pessoas parecem nem sabem como é que vão de reagir. este exemplo já não tem a frescura que tinha, pelo menos onde eu me movia. Uma loucura à volta da Guerra dos Tronos. Última loucura. Não sei se alguma coisa se pode equiparar a isso, porque entretanto também há milhões de séries, o pessoal foi-se dividindo. Dispersando. Mas no mundo real eu nunca vi o equivalente. Eu nunca vi um batalhão de pessoas a discutir. Pode ser o meu meio, eu não ter chegado a elas, mas nunca vi uma mesa, de repente estão pessoas a falar da Guerra dos Tronos. Eu nem gosto de dragões, por isso não vejo. Fechava a conversa e íamos para outra coisa. Não quero ser muito catastrofista, não é muito fácil um programa, uma série, um projeto que fique. Não acho Sim, que. sim, sim. E hoje em dia parece-me que é cada vez mais difícil. Mas já porque eu acho que também hoje em dia a atenção das pessoas já não é tanta como era antigamente, não é? Porque os estímulos são muito mais, existe a oferta é cada vez muito maior e uma pessoa pode ver o que quer quando quer, à hora que apetece, enquanto uma pessoa antigamente tinha que se sentar à hora que desse o programa, ou tinha que gravar uma cassete à hora que desse o programa para ir poder ir ver depois como o nível, digamos que o nível de dedicação era diferente. Mas hoje é mais, se dá, não dá, se dá, deu, olha, pronto. A escassez também promove às vezes essa dedicação. Às vezes era aquela dedicação, eu gosto mesmo disso e vou por aí. Outras vezes é só há isto, logo tenho de continuar nisto. Eu recordo-me de ter um leitor de VHS e só tinha duas cassetes de desenhos animados. Eu vi aquilo vezes sem conta. Se eram os meus desenhos animados preferidos, era a Bela e o Monstro e o Livro da Selva. Gostava muito do Livro da Selva. Bela e o Monstro, mais ou menos. Mas não tinha mais, então volta e meia estava a ver aquilo. Sim, sim, sim. Hoje em dia há tanta oferta, que a maioria das pessoas já nem vê nada até ao fim. Por muito que goste da cena, eu vi para aí metade, não é? Vi para aí metade. Frases deste género. Vi um filme do caraças há dias. Vi para aí os primeiros 30 minutos. E o filme era do caraças. Imagina se não prestasse. A mim faz-me sempre rir às vezes filmes de ficção científica ou filmes com uns orçamentos do caraças. Pessoal, já com isto na cabeça, bué estímulos, as pessoas não têm atenção nenhuma. Sai nos cinemas, sai na Netflix ou noutro serviço qualquer, as pessoas nos primeiros 15 minutos não é suficientemente estimulante. Caraças. O que é que podemos fazer mais? Bichos Pois. grandes, explosões. Não conseguimos pôr mais nada neste reta. Não dá, não dá. E depois, se calhar, no fim, até papam o filme todo e depois não são capazes de dizer aquilo tinha muitos efeitos especiais, aquilo parecia um pouco real, tinha muita... Não sei. E se calhar ser um filme sem esse arsenal todo, o filme é muito parado. O primeiro minuto era o gajo a andar num carro, então a andar num carro e não se sai do planeta, da órbita, não entra um macaco dentro do... Um casal a andar num carro nunca é suficiente. Eu já falei num podcast, eu recordo-me ter ido ao cinema ver o King Kong, Godzilla, já não me recordo, eram os dois, já não me recordo. Mas era assim um filme com muitos efeitos especiais. E olho para lá, estão meia dúzia de pessoal ao telemóvel a ver TikToks. Um filme destes, eu não estou a dizer que o filme é bom, porque não era, mas macacões, carradas de pessoas a fazer estes efeitos especiais, queimaram as pestanas, noitadas e noitadas e noitadas, muitas cores. Um gajo a tirar um dente de um macaco gigante. É engraçado, pá. Olha este dentista que precisa de uma grua. E, não, isto não é suficientemente para mim. Vou ver TikToks. Foda-se. Não. Vou só fazer um scroll. Isso deve ser muito angustiante para a malta que trabalha nos efeitos Nesse meio. especiais e no cinema, porque, o que é que estes gajos querem? Os gajos querem coisas fixe. Depois trocam-nos por uma live de TikTok em que alguém está a dizer coisas à parva. Não dá para entender estes gajos. Não dá para entender estes gajos. E continuando na trajetória, atualmente, quem é que dirias que são as tuas referências? De stand-up? Stand-up, comédia. Posso dizer de stand-up, foi o primeiro comediante que eu me lembro que conhecia do meio e quis propositadamente ir ver como é que era o stand-up dele, que é o Daniel Tosh. Portanto, sim, sempre gostei muito do Daniel Tosh, Dave Chappelle, óbvio. Bill Burr também é uma grande máquina. Eu gosto muito, pá. Por acaso, Eu sou muito... o Tosh já não me lembrava dele há algum tempo. Pá, aí há uns anos valentes uma polémica qualquer, e ele que estava na ribalta, raramente alguém fala no Tosh. Olha, bem lembrado.
Eu, por acaso, a ideia que eu tenho dele é que ele não se chateava muito, sabes? Ele tinha aquele programa dele que fazia, pronto, aquilo ainda durou acho que uns 10 ou 12 anos. Pronto, ele fazia o programa, as tours dele, ele anunciava no programa e depois ele era só. Pronto, depois era só andar a atuar pelos Estados Unidos. Curiosamente, ele este ano até vem cá, a Portugal. Nunca mais me tinha ocorrido este nome. Sim, sim. Teve aquela polémica de uma piada de violação que ele Uhum. fez. Ele depois lançou um especial depois disso, que até está no YouTube, mas depois, tipo assim, algo público ou gravado, para as pessoas poderem continuar a ver, nunca mais fez nada. O programa onde ele estava acabou e ele tem um podcast no YouTube. E tu continuas seguidor das conversas todas que eu falei aqui, não me recordo ninguém que tenha referido o Tosh, por acaso. Não quero estar aqui equivocado, porque já foram muitas, pode ter aparecido assim, toque ou de leve, mas parece-me que ninguém falou nele. É engraçado. É engraçado Não, porque é se calhar há uns 12 numa conversa saía esse nome. É engraçado. não, mas é eu, a mim é essa a sensação que me dá, como ele afastou-se um bocado. Não é se afastou, mas ele não gravava nada para apresentar ao mundo. Era tipo, querem-me ver, têm que ir ao vivo. Têm que ir ver onde é que eu estou. E depois era o programa dele, mas aquilo era, não sei se te lembras, era o Tosh Point era tipo um Ridiculousness. Sim, sim, recordo-me vagamente, recordo-me Sim, vagamente. sim, pronto. E ele durante muitos anos só fazia aquilo. Ia atuar não sei onde, ia atuar ali, fazia publicidade no próprio programa, nem precisava de, sabes? Também não deve estar mal. Ah, não, 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 ele está ótimo. E muito do humor disso é ele gosta de esfregar isso na cara das pessoas. Portanto, Certas pessoas saem-nos do radar e nós pensamos, olha, perdeu-se. Não, às vezes ainda está melhor, só que saímos do radar. Há tanta gente, comediantes e outro tipo de pessoas, supondo que o outro tipo de pessoas são interessantes ou relevantes para a conversa, mas há tanta gente a aparecer. É verdade, aquele gajo, deixa-me lá ver. o que é Às que ele vezes, anda a fazer? Onde é às que ele vezes, anda? mesmo os que eu gosto, por exemplo, o Bill Burr gosto. Lançou há pouco tempo naquele serviço Hulu, se a memória não me falha. Sim, mas a gente aqui consegue ver no Disney Plus. É no Disney Plus? Ok. Sim. Ainda não fui ver. E nem sei se o penúltimo eu fui ver. Mesmo gostando muito, sei lá, houve ali uma altura que estava-me a puxar a ver as cenas do Waycaster. Então, ver as cenas do Waycaster. Agora estou novamente a rever cenas de um gajo de one-liners, o Wright, não sei se conheces, que é um gajo já velhote. Para mim, é possivelmente o melhor gajo que eu conheço a fazer one-liners. Possivelmente. Então isso tem que ir indagar, que eu não estou a ver quem é. E tu a ver, as coisas que ele tem são coisas muito antigas, muito antigas. O especial na HBO já há muito, ainda era 4x3. O gajo já está muito velhote. Estive a ver há pouco tempo um podcast onde ele estava, nota-se que ele está mesmo velhote. Para mim é ele e o Mitch Hedberg. Para mim acho que são os dois que eu gosto mais a nível de one-liners. Podias pôr facilmente o Jimmy Carr, mas eu acho que o Jimmy Carr, à medida que tu vais vendo cenas dele, ele começa a tornar-se muito previsível, parece-me. Ao contrário destes dois, que cada one-liner é sempre uma forma nova de atacar a cena. Até o Jeselnik, se tu começas a ver muita coisa dele, ele às tantas começas a tornar previsível. Dentro deste tema eu já sei por onde é que vais. Podes não saber a piada, mas sabes qual é a intenção dentro Mais ou daquele menos tema. o trilho que ele vai Yeah, yeah, seguir. yeah. Entre aspas, previsível, porra, alto lá, não vou aqui criticar o homem. Só estou a dizer que dentro desse universo de comediantes que cingem em piadas mais curtas, interessam muito mais esses dois. Sim. O Wright e Esse o Mitch é um que já faleceu, que cabelo mais compridinho. atuava sempre com óculos escuros. Sim, sim, já sei quem é. Talvez em terceiro, mas um bocadinho mais abaixo, o Dimitri Martin. Cada um no seu registro, continuo a preferir esses dois. Às vezes descubro um que faz one-liners, mas percebo, ok, é mais ou menos, algumas aproveitam-se, outras é só formas que qualquer um podia fazer. Estes dois continuam a ser os gajos, para mim. Ainda não vi ninguém que se possa meter aqui no pódio juntamente com estes dois. O primeiro que referiste eu não conheço, mas o Mitch já vi algumas coisas dele. Gosto bastante. Foi um gajo do caraças, é daqueles gajos que seria juntar tudo no mesmo grupo e cada um teve a sua vida. Mas pensando naquele tipo de artistas, comediantes ou pessoas que têm valor, mas que rapidamente a vida acaba, seja por uma razão ou por outra. E o Mitch, agora está-me a falhar o nome, caraças, o Patrício O'Neill. Se os gajos tivessem mais 20 ou 30 anos de carreira. Sim, Mas é sim, sempre sim. aquele exercício de especulação. Às tantas, o melhor que eles podiam dar já deram.
Também nos deixa Mas ter fica que... sempre, uma pessoa fica sempre na dúvida. Felizmente, no tempo que eles tiveram, fizeram uma cena fixe. Marcaram. Isso o gajo, mas é válido para comediantes, é válido para poetas. E se o Fernando Pessoa, se não tivesse morrido tão cedo e vivesse mais 20 anos, o quê? Inventava mais 30 heterónimos? O que é que ele fazia? Ou juntava tudo no... O António, é só o António. Se o pessoal que está a ouvir conhece aí gajos porreiros de one-liners, diga, diga, pá, sempre pessoal lá Cheguem à frente. para focar. O one-liners, que é uma cena que não se vê assim muito por aí além em Portugal. Um gajo que faça só one-liners em Portugal não é muito comum. Daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu sei. Não, é, também há pessoal que gosta de ter duas ou Sim, três na sua sim, atuação, sim, mas dá ali umas contas e depois parte para aquele beat mais clássico. Há aqui um lado bué da complicado, que é tu para decorares 10 minutos de one-liners, porra. Quem diz 10, se disseres 20 ou 30, então é uma loucura. É muito mais fácil memorizares um beat. pelo menos aí uma pessoa segue ou uma narrativa ou uma ideia Yeah. e vai descascando por aí. Se for só tipo metralhadora, tatau, tatau, Yeah. pronto, depois aí é. Cada one-liner for uma cena diferente, tens de arranjar um estratagema, porque é muito fácil de esqueceres. No beat, ok, sei onde é que começa, sei onde é que acaba, aqui no meio tenho de passar por aqui, tu podes até dar uma guinada, ires um bocadinho para fora, umas voltas. É que a one-liner, tens de ter muito cuidado com as palavras. Basta trocar, vai a piada toda para a sucata. A nível de processo criativo, agora que entraste na stand-up, como é que te chegam as piadas? Escreves, tens coisas vagas e depois vais Não, afinando. às vezes é isso, às vezes tenho ideias vagas, que aponto, que é para não me esquecer, depois volto e meia vou olhar para elas, ver o que é que dá, o que é que não dá, o que é que pode, não é? Depois às vezes também possa ter alguma ideia ou uma situação, começar aquilo ficar-me aqui na cabeça, sabes? A remoer, mas no bom sentido. E vou acrescentando, e vou acrescentando, e vou acrescentando, tipo como se fosse uma cantiga. E depois quando dou por mim, é pá, tenho que ter isto no papel, senão depois daqui a nada já nem me lembro nem de metade do que é que eu estou para aqui a pensar. O teu processo, quando tu chegas a palco, já vais com uma coisa mais ou menos fechada, ainda que possa sofrer alterações mais à frente, ou é uma coisa mais larga e permites-te a falhar umas quantas vezes e... Como... Não, ainda não tenho confiança para isso. Eu quando vou gosto de sentir que tenho aquilo e tenho que fazer aquilo. Mesmo se correr mal, tenho que confiar no que está e siga para bingo. Claro que às vezes há coisas, consoante a reação do público, possa divergir um bocado, não é? Possa tentar ir por uma direção ou por outra, mas eu gosto de ter tudo explanado. O tempo que vai ser e o texto que é e bora. Como é que dirias que é o teu humor? Se é que, se calhar devíamos ter começado também por aqui. Há quanto tempo é que fazes stand-up? Ora, a minha primeira atuação foi há quase 2 anos. Já tens um estilo, ainda estás à procura, ou já tens assim umas pistas? É mais isto que me interessa. Eu não sinto que tenha assim um estilo próprio, para já porque eu também tenho interesse por muita coisa e gosto de muita coisa, então depois acabo por, sabes, não consigo me focar só numa forma ou num género, é tentar trabalhar naquilo que tenho, tentar fazer com que as pessoas achem graça àquilo e pronto, e sigo por aí. Mas, por exemplo, estávamos agora a falar dos one-liners, posso dizer que isso é uma coisa que eu, para já, de momento, nem pensar, não me sinto que tenha, que seja, por exemplo, uma área a explorar que eu não tenho essa capacidade. Nem tens de ter. Há pessoas que ficam só num, como se isso fosse só uma coisa. Ou seja, dentro desse universo, depois tem várias subcategorias e vai por aí afora até à loucura. Até do ponto de vista prático, eu acho que não é assim muito, pelo menos em Portugal, não é muito inteligente ficar-te pelas onliners. Parece-me, não querendo estar a desmerecer o público, mas exige um bocadinho mais do público. Nem que seja neste sentido. Dizes uma frase, ok, reação, tu partes para outra ideia. Ao saltares de frase em frase, estás a pedir que o cérebro do público vá para outro sítio completamente diferente, em vez de acompanhem-me nesta jornada e esta segunda piada tem algum encadeamento com a primeira e possivelmente até tem com o beat anterior. Não há grandes saltos. As one-liners parece-me para um público menos habituado a ver certo tipo de stand-up pode parecer muito estranho.
Há comediantes que fazem uma espécie de estilo híbrido que juntam one-liners de um tema. Agora vamos falar de gordos. 4 ou 5 piadas de gordos, do universo dos gordos. Vamos falar de, sei lá, do universo. 5 piadas do universo. Ou seja, para dar aqui uma ilusão de coesão. Sim, 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 Também sim. é para facilitar o comediante até para memorizar, que assim sabe, ok, esta vem agora à parte do universo, tem 4, 5 piadas, ou se fores louco, a ponto de uma piada de coelhos, depois uma piada de esfregões, depois uma piada de livros, depois uma piada de novamente esfregões, que é um estilo, mas exige muito mais do comediante. E é preciso não esquecer que quando um gajo sobe a palco, metade do cérebro está armado em gajo ansioso. O que é que eu fui fazer? Não, muito ansioso, por isso é que eu gosto sempre de ir. Eu acho que as atuações que me correram pior foi sempre porque eu não ia preparado. Como eu gosto de ir bem ciente daquilo que tinha na cabeça. Se fosse para lá armado em galifão, que vou improvisar umas coisas e dizer, pronto. Só fiz uma vez que eu me lembro e correu-me mesmo muito mal, portanto, Nós temos tão poucas atuações. É muito complicado darmos ao luxo, como os grandes comediantes, como ouvimos lá fora. Tenho aqui uma palavra, isto ainda não é bem uma ideia, mas gostei desta palavra. Estava na rua, ouvi o gajo a dizer 7-Up. E a forma como o gajo disse 7-Up, vou fazer aqui um beat à volta disto. Numa noite atua 10 vezes, ao final da 10ª já tem ali qualquer coisa. Não é? sim, sim, sim. E no final da semana já tem um beat da 7-Up, um beat da Coca-Cola, tem um beat da Fanta, tem um beat do Small. E porquê é que estás a falar do Small que tu és dos Estados Unidos? Não, e depois E porque também há sítios, como é que eu ia dizer? Uma pessoa às vezes vai atuar a um sítio ou outro, a malta que te chama, que se calhar não estão a querer que tu vás para lá brincar, não é? Tens que chegar lá e tens que entregar alguma coisa minimamente concreto. Pelo menos é a ideia que eu sinto. A única vez que eu fiz isso, ganhei uma vergonha tão grande, jurei para nunca mais. Pois é, essas noites más, não é que eu diga, epá, eu quero é uma noite má. Mas quando acontece, ganho sempre algum ensinamento. Por vezes até desbloqueio, é como se fosse uma personagem daqueles jogos tipo Final Fantasy. Não é que ganho o Subiste de boss. nível, Eu nem sei se é subir de nível, por acaso não me recordo. Quando perdemos não ganhamos experiência. Às vezes há jogos que ganhas assim um mínimo de experiência, mas ganhas mesmo experiência é quando derrotas. quando derrotas. É mais neste sentido. Tu já perdeste umas quantas vezes com aquele boss e aquilo que aparentemente era imprevisível, tu começas a descobrir os padrões do boss. Eu ainda não te consigo vencer, mas já estou em direção à vitória. Não sei quantas mais vezes Já sei preciso como é que é. perder, mas o pior é que normalmente não temos muita margem de manobra para isso. Mas nessa noite que correu mal, como é que saíste de palco? Saí desapontado. Saí desapontado. Porque ainda por cima não só saí desapontado, como nem acabei o meu tempo, sabes? Vi que aquilo não estava a ir a lado nenhum. Infelizmente, numas semanas anteriores tinha estado a ver a malta a falar do stand-up do Larry David, em que a malta estava sempre a gozar com ele, que ele dizia, pá, não, ele às vezes ele chega lá acima, diz uma piada, se as pessoas não se rirem, ele se vai embora. Ele diz que isto não é o meu público. Portanto, eu não sei se eu estava com isso na cabeça. Eu lembro-me que aquilo eu estava a mandar tudo para o lado, o texto que não era texto, que era assim como estávamos a referir, né? Tipo, era uma ideia, deixa eu ver o que é que isto vai dar. Nada, zero, até os grilos só viam. Depois eu percebi que não ia conseguir desbloquear aquilo, pedi desculpa e chamei o próximo gajo. Mas enquanto ideia, estou quase sentado a fazer isso. Dizer uma piada, a piada falha. Epá, vocês não são o meu público. Obrigado e boa noite. E vamos embora. Tinha ouvido pessoas a referirem isso do Larry David, mas depois já há muita malta antiga do tempo dele dizendo: não, não, ele era assim mesmo. Se não se rissem da primeira, vou à minha vida. Sei que ele aparentemente não faz stand-up há muito tempo. O pessoal diz que deixa de fazer, mas volta e meia às vezes faz ali umas coisinhas mais para amansar o bicho. Deixa-nos uma série do Caraças, que já é muito bom. Sim, sim, é verdade. E ajudou a escrever outra. 2 das grandes sitcoms. Ele teve lá. Se toda a Sim. gente conseguisse dar esse contributo, porra. Sim, não, tá ótimo, tá ótimo. Eu é que, por acaso, foi como eu disse, às vezes uma pessoa vê uma pessoa num meio, mas depois quer ir ver como é que eles funcionam noutro. No caso dele, do que eu me apercebi, acho que isso foi a parte mais, pelo menos que me chamou mais a atenção. É que como ele era na série, era igual como ele era a ir atuar. É ou não é? Não é tão. Opá, não vou estar aqui a empatar. Boa noite. Esse tipo de postura não é replicável, não podemos estar todos a fazer isso
Até porque, entretanto, o stand-up desaparecia-se. Toda a gente... Parece-me que essa postura tem cada vez mais graça no mundo em que toda a gente quer agradar. O Larry David tem cada vez mais graça no mundo em que toda a gente está à espera da aprovação dos outros. Já tem graça por si só, mas no mundo que Sim, vai nessa direção, em que toda a gente, epá, não vou dizer porque quer a aprovação dos outros, isto seja em meio de comédia, seja em meios em mais, qualquer coisa. no meio laboral, nas relações, tem cada vez mais graça por isso. O gajo está-se a cagar. Eu sou isto. Eventualmente até se calhar afinamos aqui umas coisinhas ou outras, mas não esperem grandes melhorias. A essência está é o que é. Pá, não esperem grandes updates. Vocês têm de trabalhar com os bugs que há. Estas pessoas que eu recordo de haver, estamos nesta fase em que toda a gente quer agradar. Toda a gente quer agradar, é aquela postura do simpático, viras as costas, percebes, o gajo está-se a borrifar para ti, muito solícitos, epá, não tinha problemas. Se eu fosse a um guichê de uma repartição pública, em vez de não tenha problemas, é como se estivesse resolvido, me dissessem, epá, nem sei o que é que hei de fazer consigo. Porque a partir daí eu podia agir. Sim. Se me dizem, não tenha problemas, isso é como se estivesse resolvido. Passa uma semana, um mês, tu percebes, isto não foi resolvido. Ou E estão a resolver mais não sei quantas situações iguais à tua. figuras como o Larry David, na vida real, causa atrito. Mas às vezes esse atrito é gerador de qualquer coisa nova mais à frente. Ou pelo menos qualquer coisa viva. Esta simpatia sincronizada, este embuste generalizado em que a sociedade se tornou, é deixar andar, controlamos os atritos, achatamos os picos, estamos aqui numa mediania, tu dizes que eu sou bom e depois de volta eu digo a mesma coisa e andamos todos nesta fantasia e não há ninguém tipo Larry David ou do género. Epá, eu não estou para essas merdas, pá. Mas já sabes quando é que eu senti que começou a haver essa mudança nesse sentido? Foi há uns anos quando começou aquela conversa. Como é que era? As pessoas não são diretas, são umas bestas. Formula lá, as pessoas não são diretas, são... Sim, uma pessoa quando tu dizes assim a alguém, eu sou uma pessoa direta, sou frontal, não é? Antigamente isso era visto se calhar como uma coisa boa. Há uns anos para cá isso tem sido conotado como este gajo é uma besta. Pessoalmente comecei a notar aí essa alteração que nos leva à tal simpatia sincronizada, como acabaste de dizer. Não sei se é o principal culpado, mas essas ideias começaram a aparecer nos primeiros reality shows. Eu sou como sou, eu sou sempre isto, sou sempre verdadeiro, sou sempre autêntico. E depois vai saber, não és nada disso que estás a dizer. Tu gostavas de ser eventualmente isso que estás a dizer, mas na prática não estás a ser autêntico, não estás a ser verdadeiro, não estás a ser nada. Não está a ser nada. Mas essa malta também estava sempre a ser filmada, ou pelo menos a gente depois cá fora via as imagens. Mas mesmo em interações pessoalmente, também já notei, já há muito tempo que noto isso. Como estavas a dizer, o artrite é visto como uma coisa má, nem sempre é. Eu às vezes até as pessoas com quem me dou melhor, a primeira vez que interagi com eles, discutimos. Pelo menos assim já sei o que é. Estás a ver? É o que eu aconselho. Bom dia, boa noite e três papos nos cornos. Se o gajo me responder de volta, é pá, amizade para a vida. Estou a brincar, mas eu recordo-me exatamente nestes termos, em aldeias. Andei à mocada com um gajo e agora somos os melhores amigos. O pessoal agora está nesta cena, sobretudo o pessoal mais privilegiado que tem podcasts. Ai, como é que se faz amizades, como é que se faz amigos a partir dos 30, a partir dos 40. Sais à noite, dizes, ei, como é que é, seu filho da puta? Começas à mocada e se não houver facadas nem tiros, depois tens um amigo para a vida. Fica um amigo para a vida. É assim que se faz, caraças. Mas também hoje em dia, se fores sair à noite e for de ofender alguém, se calhar já nem é essa a reação. Oh, credo, como é que teve coragem de fazer isso? Sai do pé de mim. Só não andas à mocada com ninguém. Mas andar à mocada também é extremo. Mas sim, eu por acaso acho graça nisso. Às vezes as pessoas com quem me dou melhor hoje em dia, ao princípio a coisa estava tensa. A mocada, neste caso era literal, mas o que eu queria usar mais era o lado figurado. Esse confronto. Há muitas pessoas que ficaram maravilhados com a ideia de terem outras pessoas iguais a elas à volta. Adoro essa ideia. Eu digo uma cena, tu replicas a cena que eu estou a dizer e pronto, somos todos confortáveis com a mesma ideia. Às tantas não tens um círculo de amigos, tens uma espécie de círculo de papagaios. Tu dizes uma coisa, toda a gente repete e está tudo bem. De repente o outro é um animal imprevisível, tu dizes qualquer coisa e o outro
vai para um sítio que tu não conseguias prever. Isso afasta, seja em relações amorosas, seja em relações de amigos, seja em relações entre conhecidos, seja... O pessoal está a lidar muito a mal com o imprevisível. Os comediantes, há aqui um lado que eu já falei aqui algumas vezes, eu acho muita graça a isto. A tentativa, quase sempre gorada, de tentar guiar a interpretação do público. Diz qualquer coisa, que pode ser uma piada ou não, mas o interpretem mal. Para interpretar isto como deve ser, é assim. Imaginar, sei lá, o Luís de Camões escrevia os Lusíadas e depois, olha, este verso é para interpretá-lo assim. Vocês não ponham colonialismo, merdas, vocês interpretem esta merda assim, não sejam malucos. É um paternalismo do caraças. Primeiro, é um paternalismo. Segundo, mesmo que tu digas que esta é a interpretação correta, e supondo que é a interpretação correta, o outro faz o que quiser. Se ele quiser interpretar mal, interpreta mal. Não és tu que vais dizer como se interpretam as coisas. Os comediantes estão a cair nessa armadilha. E a razão pela qual isto tudo acontece é... Há certas interpretações de certas piadas ou de certos raciocínios que eventualmente temos nos podcasts, pode surgir atrito, pode surgir indignação. Há pessoas que querem controlar antes da indignação. É uma espécie de zona tampão antes da indignação. Se tu escreveres pão e a outra pessoa... Pão e circo? Eu sou contra o circo. Este gajo não está a favor dos direitos dos animais. O que é que tu vais fazer? Meu amigo, eu só escrevi pão. Não, eu bem sei. Tu és daqueles que escreves pão e circo, depois apagas o circo, fica pão. Estás a ver, às vezes daí surgem diálogos super interessantes. Cada um está a tentar puxar a brasa à sua sardinha, não é? Sobre o pão ou sobre o circo, mas cria-se ali um diálogo interessante. Apesar de uma pessoa, da frontalidade de uma pessoa ou da forma como uma pessoa exprime, não quer dizer que não esteja receptivo a... Não sei se me estou a Sim, explicar sim, bem. sim. Aliás, isto se calhar já é uma ideia romântica. Supondo que estamos a conversar, não nos estamos a chegar a um ponto em comum. Mas não há problema. Se formos adultos, podemos chegar a um ponto em que eu lanço os meus argumentos, tu lanças os teus, são bons argumentos de parte a parte, mas continuamos a não chegar a um consenso. Está fixe. Não precisa, após uma conversa, sairmos de mãos dadas, chegarmos à verdade universal, podemos fechar um dossiê da natureza humana. Já ninguém precisa falar, sei lá, de amor, da morte. Fechamos o dossiê, está fechado. Os assuntos realmente importam, que estão cá desde o início, não têm grande resposta. Não têm grande resposta. E o que a gente tenta é estar aqui às voltas. Está a mancar. Não sei se há assim alguns assuntos que te puxem para a comédia. Como é que eu quero formular isto? As piadas chegam a ti, não estou a dizer que vêm de musas, mas estás a pensar nas piadas e trabalhas nessas piadas, ou há um grupo de temas que te interessam? Eu, se calhar, gostava de fazer piadas sobre isto. Eu vou-te ser sincero, eu, de momento ando muito egoísta. Gosto de escrever sobre as minhas experiências, sobre coisas que se passaram comigo. A atuar sai-me uma coisa Sim, mais natural. sim, sim, sim. Pronto, é o confortável para eu pelo menos sentir o público que está do meu lado. De resto, opá, é coisas que uma pessoa observa, ou que vê no dia a dia, ou é nas notícias. Acho que existe às vezes tanta coisa absurda no mundo que uma pessoa não tem como não aproveitar aquilo. Qual foi a última coisa que viste e pensaste, foda-se, isto de grande absurdo? É pá, uma última que eu me lembro de ter escrito até sobre isso foi sobre a vacina dos diabetes. Eu achava curioso quem é que foi o gajo que se lembrou que a vacina que os diabéticos tinham que tomar podia servir para a malta perder peso. Ozempic. Sim, 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 sim. Sim, que é uma cena linda. Também já escrevi algumas coisas, nunca usei nada. Eu recordo de ver as primeiras notícias. O medicamento estava esgotado. É esta ideia. O medicamento foi criado para os diabéticos. Os diabéticos não tinham acesso ao medicamento porque outros gajos que eram gordos e normalmente pessoal de classe elevada, porque o medicamento é caro. É lindo. É como se de repente descobrisse a cura para o cancro, mas aquilo também, sei lá, olha, curava a calvície. Se bem que aqui, pronto, Está deixavas ter... perfeitamente. O pessoal que tinha cancro queria aquilo e não podia porque os carecas. Mas eu também sou careca. Não, mas tu tens cancro. Tu tens de esperar. Tu tens de esperar e de repente a Turquia perdeu os turistas todos e o pessoal que tinha cancro morria todo apesar de haver cura, não é?
Ih, cara, só olha para o meu cabelo. Jeff Bezos com um rabo de cavalo, Yeah, um yeah, sim. moço. Os ativistas, por tu teres essa farta cabeleira, morreram 2 ou 3 pessoas com cancro. Pá, pouco me importa, mano. Enquanto desviava o cabelo dos olhos. Como o mundo está. Não tenhas dúvida. Não Ah, tenhas dúvida. Por exemplo, eu quando comecei a desdobrar sobre essa história das vacinas, era tipo, era absurdo os médicos sequer que achavam por bem que as pessoas tinham que tomar. Alguns que diziam, se existe esta solução para ajudar as pessoas que sofriam de obesidade, porque é que elas não hão de aproveitar? Pois pronto, depois tinhas se calhar o teu avô em casa, sem insulina a sofrer, não tinha o Ozempic para tomar. Assim, de mais estapafúrdia que eu me lembro de ir mais a fundo sobre o assunto, foi essa. a beleza de vivermos neste século é que pessoas que têm destaque, isto é, têm podcast ou têm muitas formas de exibir aquilo que supostamente pensam. Faz a ligação, são pessoas que estão sempre a pregar o evangelho da empatia. Uma oportunidade para. Perda pelos outros, meu! Que é um pico para mim. E isto, eu acho sempre isso fascinante. É que é muito fácil pregares do alto do teu privilégio, olha aos outros pobrezinhos, coitadinhos dos pobrezinhos, coitadinhos dos necessitados, coitadinhos dos favorecidos, coitadinhos dos gajos sem privilégios, não sei o quê. Aqui uma merda que eu posso usar sem esforço. Que é que esta gente se foda. É sempre o padrão. Mesmo, por exemplo, uma cena que eu no outro dia estava a ouvir, se calhar muita gente não sabe, aquele movimento que apareceu na América, o Me Too, Sim, não apareceu quando o pessoal pensa que apareceu. Esse movimento foi criado por uma negra. Mas foi preciso uma branca, uns anos mais tarde, pegar nessa ideia para aquilo começar a ganhar tração. a E chamar a atenção. o movimento ativista foi rapinado por um movimento ativista de brancas privilegiadas. Dentro do ativismo acontece aquilo que acontece na sociedade. Epá, isto foi no Brasil, eu já não consigo ter dados assim muito... Reunia fundos para ajudar mulheres em situações que tivessem sido vítimas de violência doméstica. A presidente dessa associação foge com o dinheiro todo. É cruel, é lindo. É alguém que dias antes ou durante anos a pregar estas mulheres estão desfavorecidas, devemos olhar por elas. Que isto já está aqui um belo dinheirinho reunido. Pegar num saco, aula que se faz tarde. Por isso é que eu acho que às vezes as pessoas, quando querem pregar, o que quer que seja, têm que sempre ter muito cuidado, porque depois é como se diz, não é? Tem que ter sempre cuidado, senão depois isso pode lhes voltar atrás. É a hipocrisia da situação. O que é que tens visto ultimamente? Seja nas internets, agora, pronto, disse o plural, já sou velho, já posso dizer à vontade, ou em palco quando vais atuar, ou enquanto público, coisas que tenhas visto, ou pessoas que tenhas visto e queiras fazer aqui uma menção. Há pessoas que eu tenho visto e que tenho gostado. Sim, seja a nível de solos que eventualmente tenhas visto no YouTube ou Netflix ou coisa do género, ou mesmo ao vivo. Ok. Ok. YouTube, olha, voltando ao Daniel Tosh, que é Hum, um indivíduo que eu gosto muito. Opa, ele tem dois, acho que ele tem dois ou três no YouTube, já são antiguinhos, mas eu gosto sempre de os ir revendo. Tenho visto ao vivo. Opa, felizmente acho que vivemos numa fase boa aqui na zona de Lisboa e da Margem Sul. Por exemplo, a semana passada fui assistir à final do Roast hum, no hum. Lisboa Comedy Club. Espetacular, adorei. Pá, pois comediantes, tem aí muitos comediantes muito fixes, pá. Gosto muito do Marcos Bilro, gosto muito do João Pinto, gosto muito do Rodrigo Correia, gosto muito do Álvaro Cláudio. Portanto, sim, começámos a fazer o Baixa Piada, em que a gente começou a convidar as pessoas para participar e para ir lá atuar. Sim, fico sempre surpreendido porque são sempre bons momentos de stand-up, porque há de facto malta muito boa. És o organizador desse spot, da Baixa Sim. Piada. Enquanto organizador, o que é que aconselhas para futuros organizadores de noites ou eventos de comédia? Ei, Roberto, olha, eu não sei. A gente, quando começou isto do Baixa Piada, foi simplesmente porque uma pessoa é tipo quando tira a carta e não tem carro, sabes? Hum. Está sempre à procura de oportunidade para conduzir. Criámos o Baixa Piada com o João Dias, o Isaías e outro rapaz que é o Tiago Cabrita, tirámos o curso juntos. Era só mesmo porque a gente percebeu que estar a pedir aos sítios para ir demorava muito tempo. E então a gente a criar o evento mensalmente. Pronto, pelo menos uma vez por mês estava garantido que um ou outro, não podíamos ser sempre os mesmos, mas um ou outro haveria
de atuar. Opa, portanto, aquilo foi uma coisa que se fez assim um bocado, sei lá, do pé para a mão, não tinha assim nenhuma expectativa. No momento, se tiver que dizer, é pá, olha, se as pessoas têm de facto vontade de criar ou de organizar isso, eu não me mexo muito bem nesse sentido, mas procurarem apoios, se conseguirem. De resto, o stand-up está muito na moda e há muitos sítios que querem receber esse tipo de evento. Só tem é que haver vontade da malta de os fazer e sem ter esperança de ganhar grande coisa. Essa parte agora deve ter sido uma espécie de estaca no coração. O quê? Não se vai enriquecer de um momento para o outro a fazer comédia? Só que não se perca dinheiro, eu acho que já é fixe. Se houver uma forma de não se perder dinheiro, às vezes há pessoal que faz deslocações muito grandes. Se for alguém com vontade de atuar muito e começar a ir a vários sítios onde pelo menos não cobras despesas, está-se a afundar. Cada um pode ter a sua experiência. Eu pessoalmente é assim que, pelo menos é assim que a gente tem. Não, Mensal. Eu não sei quando é que isto sai, mas há um dia fixo no mês ou. não. O próximo será, já tenho marcado para março e abril. O de março é dia 29 e o de abril é dia 26. Ok. A gente tinha um sítio em Lisboa, mas infelizmente já não podemos utilizar o sítio. Portanto, relocámos para a margem sul do Tejo. E sim, para já tem esses 2 dias Onde é que marcados, mas fica? normalmente eu tento terceira ou quarta semana do mês, Onde é que fica? Para ficar aqui na Baixa da registado. Banheira. É seguir o perfil. Já agora podes dizer onde é que as pessoas podem seguir. Então podem seguir o Baixa Piada, onde a gente publica, pronto, quando é que vai ser qual o dia do mês em que vai haver o evento. Opa, e umas fotos e uns vídeos que se fazem do evento em si. Está fixe, está fixe. Se quiseres terminar da forma que quiseres, a não ser que queiras dizer assim, está feito e fecha-se. Caso contrário, podes dizer o que quiseres agora e vamos-nos preparando para o final. Estás à vontade. Não, Roberto, o que é que eu posso dizer? Olha, tenho muito gosto em ter vindo aqui conversar um bocadinho contigo. Como tinha dito, eu já tinha ouvido bastantes episódios do podcast, portanto, não me cabe a minha ideia que alguém possa querer conversar comigo sobre comédia, mas estou muito contente por ter vindo aqui conversar contigo. Hás de voltar. Não sei se neste formato eu estou a pensar, às vezes, chamar, sei lá, duas pessoas. É uma coisa que eu já tenho pensado já há muito tempo, só que ainda não foi para a frente. Ainda tenho pensado nos moldes. Chamo pessoal já com muita rodagem, às vezes chamo pessoal médio, às vezes no início. Cada um tem a sua visão e fica aqui. Para quem quiser, se acha válida, se não acha, depende muito do sítio onde estás. Se for um sítio mais remoto, e por acaso do Alentejo, acho que. Epá, não me quero estar aqui a pôr os pés pelas mãos. Não sei se já falei com alguém do Alentejo, mas cada um tem a sua visão, que facilmente caímos na armadilha de Lisboa Centro e Porto. Esta é a realidade. É a realidade dentro dessa bolha, mas fora dessas bolhas, a realidade é outra. É uma realidade para alguém que já tem um nome mais ou menos firmado. O Álvaro Cláudio já falou, outras pessoas já falaram. Não é que seja assim. Se pensarmos um bocado, eu acho que é uma coisa que vai ganhar importância. Estão a aparecer mais noites, mas também está a aparecer muito mais pessoas. Para quem está a aparecer agora, parece-me que está a tornar-se difícil a entrada. Fazer open mics. Parece-me que nesse departamento está em contraciclo. Todas as casas, muitas casas a ganhar nome, mas essas casas, como há muita oferta, já podem escolher o melhor grupo de comediantes. Parece-me a decisão ajuizada. Mas para quem está a começar, aí pá, agora é muito difícil. Falando no Baixa Piada novamente, como o intuito com que ele foi criado foi para a malta que não tinha tempo de antena poder atuar, opá, numa noite dá perfeitamente para chamar dois open mics para participarem. O que eu notei desde que a gente criou o evento é que são muitos. E então depois até dar a volta, sabes? Parece que estão esquecidos, mas não, simplesmente até dar a volta e vir o pessoal todo demora mais um bocadinho. Da minha parte é o que eu sinto. Já vai em quantas edições? Então, já fizemos um ano. Sim, já vamos para aí na 13ª. Mais um ponto no circuito de stand-up. É fixe quando as coisas se mantêm, porque é mais ou menos fácil começar uma noite para manter. É complicado. Às vezes muda a gerência, às vezes muda não sei o quê. Manter uma cena a médio e longo prazo é mesmo muito difícil. Quando a gente criou basicamente a página do Instagram,
para fazer o evento em condições, para as pessoas irem assistir. Está muito fixe. Os comediantes todos que quiseram participar, até foi uma coisa que eu não estava à espera, muita gente a querer participar. E sempre a dizer, é pá, João, se quiseres, ou João, não posso, tenho aqui umas coisas para experimentar, quando é que eu posso ir aí? E eu juro-te que achei que ia ser do género, quem é que são estes gajos? Andam nisto aqui há 15 dias, estão a querer organizar uma coisa, sabes? Não, eu, por acaso eu fico contente quando sou abordado às vezes por malta que, pronto, já está num patamar mais acima, sabes? Já tem outra rodagem, e depois dizem-me, pá, gostava de ir aí um dia, tenho só aí umas coisinhas para experimentar. Pá, eu fico contente, porque sim, porque faz falta. Toda a ideia quando se criou este evento era exatamente essa. A última frase é tua. Olha, Roberto, não andámos já à batatada, mas acho que a gente até se deu bem.